Por favor, sirvam-se de uma chávena de chá. Sentem-se e preparem-se para ouvir as histórias dos altos e baixos da vida. Hoje, quero abrir o meu coração e partilhar uma história. Uma decisão que foi talvez a mais louca da minha vida, mas também a que me trouxe mais paz. Mal tinha pousado a caneta depois de assinar os papéis do divórcio, pondo fim a 10 anos de um casamento que parecia perfeito, assinei de seguida outro documento. Um documento que doava a totalidade da vivenda, avaliada em 15 milhões de euros, que construí com o suor do meu rosto, a uma fundação de caridade para crianças órfãs. Naquele instante, quando o advogado nem tivera ainda tempo de me dar os parabéns, a minha sogra, a dona Lourdes, irrompeu pela sala como uma tempestade, agarrou-me no braço e gritou com uma fúria desmedida, salpicando-me o rosto com a sua saliva. Estás louca? Se dás a casa, onde é que as 12 pessoas da minha família vão viver? Queres que a minha família inteira vá para a rua pedir esmola? A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se viraram para mim. Não me sobressaltei. Nem senti medo. Apenas soltei suavemente a sua mão, olhei diretamente nos seus olhos injectados de raiva e respondi com uma única frase, uma frase que a deixou petrificada, sem conseguir proferir mais uma única palavra. Para compreenderem por que agi daquela forma, talvez tenha de contar a história desde o início, desde há um mês, no dia em que eu ainda acreditava ser a mulher mais feliz do mundo. Era um fim de semana de sol radioso, com a luz dourada a inundar o vasto jardim da vivenda em Cascais, sobranceira ao mar, onde eu e o meu marido vivíamos. Passei a semana inteira a preparar pessoalmente um evento de grande importância. A festa de comemoração das bodas de ouro dos meus sogros. Queria que não fosse apenas uma festa, mas uma memória inesquecível. Uma profunda prova de gratidão às pessoas que, ao longo de uma década, considerei como meus próprios pais. Não poupei despesas. Contratei os melhores chefes, decorei todo o jardim com milhares de rosas importadas e mandei montar um pequeno palco com uma banda ao vivo, que tocava as baladas intemporais que os meus sogros tanto adoravam. Cada detalhe, desde as toalhas de seda bordadas à mão até aos vinhos de reserva de alta qualidade, foi escolhido por mim. Ao cair da noite, a minha vivenda brilhava como um palácio. Os convidados eram todos amigos próximos e parceiros de negócios da família do meu marido. Todos ficavam maravilhados com o luxo e a sofisticação da festa. Eu, envergando um vestido de gala cor de pérola, estava ao lado do meu marido, o Miguel, a sorrir e a dar as boas-vindas a cada convidado. O Miguel estava especialmente elegante naquela noite, num fato feito à medida que lhe assentava na perfeição. Ele passou o braço pela minha cintura e sussurrou-me ao ouvido: "Tiveste tanto trabalho, meu amor. Ter-te na nossa vida é uma bênção para mim e para toda esta família." Ao ouvir aquelas palavras, o meu coração encheu-se de felicidade. Encostei a cabeça ao seu ombro, sentindo todo o cansaço desvanecer-se. Os protagonistas da noite, os meus sogros, estavam radiantes. A minha sogra, a dona Lourdes, vestia um elegante vestido de veludo encarnado e usava o conjunto de diamantes que eu lhe oferecera na semana anterior. Circulava por todo o lado, cumprimentando os convidados, gabando-se a todos da nora dedicada que tinha. "Olhem, esta é a minha nora. Foi ela que tratou de tudo. Esta menina gosta mais dos sogros do que dos próprios pais." Eu ouvia aqueles elogios e, embora soubesse que eram apenas palavras de circunstância, sentia o coração aquecer. Pensei que os meus 10 anos de sacrifício, de dedicação, tinham finalmente sido recompensados com reconhecimento e amor. Toda a família do meu marido estava presente. Os 2 cunhados com as suas mulheres e filhos, a cunhada mais nova com o noivo. Todas as 12 pessoas viviam num condomínio de moradias geminadas ali perto, mas estavam quase todos os dias na minha vivenda, tratando-a como a casa comum de toda a família. Eu não me importava, pelo contrário, até gostava. Sempre pensei que uma casa grande e imponente sem o som de pessoas seria fria e desolada. Segurava alegremente o meu sobrinho mais novo ao colo. Via-os correr e brincar na relva, e sonhava em segredo: um dia, esta casa também terá o riso de uma criança nascida de mim. Eu e o Miguel estávamos casados há 10 anos, mas ainda não tínhamos filhos. Era a minha maior tristeza e também o que me fazia sentir sempre em dívida para com a família dele. A festa decorreu num ambiente de pura alegria. No momento de cortar o bolo, preparei uma surpresa.
A chave de um Mercedes Classe S topo de gama, um presente para o meu sogro. Ele ficou perplexo, depois tão comovido que não conseguia falar, limitando-se a dar-me umas palmadinhas no ombro. A dona Lourdes abraçou-me com força. Minha filha, com um gesto destes, como é que te havemos de retribuir? Naquele momento, acreditei que tinha feito a coisa certa, que o meu sacrifício valera inteiramente a pena. No entanto, mal podia imaginar que, logo após o auge da felicidade, me esperava um abismo de falsidade. Quando a festa terminou e os convidados se foram embora, restando apenas a família, a dona Lourdes fez-nos sinal, a mim e ao Miguel, para nos sentarmos na sala de estar. Disse que tinha um assunto importante a discutir. Pensei que talvez quisesse agradecer-me outra vez. Mas, não. Depois de dispensar os empregados, olhou para mim. O sorriso ainda nos lábios, mas com algo estranho no olhar. Um calculismo que eu nunca antes vira. Helena, começou ela com uma voz adocicada. Hoje fizeste os teus sogros sentirem-se tão orgulhosos. Toda esta família, toda esta linhagem, deve-te muito. Não foi nada, minha sogra. É o que eu devia fazer, respondi com modéstia. Ela anuiu com a cabeça e continuou lentamente. Sei que amas esta família, que amas o Miguel. Mas repara, os homens que andam nos negócios precisam de ter uma certa posição. O nosso Miguel é talentoso, bonito, mas por onde quer que vá, as pessoas sabem que ele vive numa casa que está em nome da mulher. Às vezes, há comentários desagradáveis que podem afetar a carreira dele. Comecei a sentir que algo não estava bem. O Miguel, sentado ao meu lado, pegou na minha mão, o seu olhar cheio de ternura. Querida, não penses muito nisso. A mãe só está preocupada comigo. A dona Lourdes continuou. A sua voz ainda suave, como se nada fosse. Que tal se fizéssemos assim? Tenho uma ideia. E é só para o bem do vosso casamento, para o bem desta família. Que tal se passasses a vivenda para o nome do Miguel? Afinal, vocês são marido e mulher, o patrimônio é dos dois, mas se estiver em nome dele, ele terá mais credibilidade para fazer grandes negócios. Uma casa com um homem como chefe de família atrai mais prosperidade. Não achas? Cada palavra dela era como um martelo invisível a bater-me na cabeça. Esta vivenda não era apenas um bem material. Era o resultado de 10 anos da minha juventude. Era a empresa que eu construíra do nada e que vendera para a poder comprar. Era o símbolo da minha independência, do meu esforço. E agora, a minha sogra, com uma desculpa absurda, queria que eu abdicasse dela de mão beijada. O sorriso congelou-se nos meus lábios. Olhei para o Miguel, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse. Mas ele permaneceu em silêncio, a sua mão ainda a segurar a minha com firmeza. O seu olhar, expectante, encontrou o meu. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. O sorriso da minha sogra naquele momento parecia-me tão estranho e assustador. Se os senhores e as senhoras também estão curiosos para saber como respondi a minha sogra e que conspirações aterradoras se escondiam por trás daquele pedido absurdo, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem a próxima parte desta história dramática. O silêncio que se seguiu à proposta da minha sogra, a dona Lourdes, era tão denso que eu conseguia ouvir o zumbido de um mosquito perdido na sala de estar. O sorriso dela permanecia, mas já não tinha o calor que eu antes julgara sentir. Era como uma máscara perfeita a encobrir um cálculo frio. Olhei para o meu marido, o Miguel, o homem a quem dediquei 10 anos da minha juventude a amar e a construir uma vida. A sua mão ainda segurava a minha com força, mas aquele aperto parecia agora frouxo e distante. Ele não olhava para mim, nem para a mãe. O seu olhar evitava o meu, fixo num arranjo de orquídeas que exibia sua beleza num canto da sala. O seu silêncio, naquele momento, foi mais cruel do que qualquer palavra. Foi um consentimento tácito, um acordo feito sem sequer consultar a minha opinião. Senti o peito apertar-se, como se alguém o estivesse a esmagar. Tentei respirar fundo, tentando reencontrar a minha própria voz, uma voz que o choque parecia ter roubado. Sogra, acho que este assunto é demasiado importante. Preciso de tempo para pensar, gaguejei. Cada palavra um esforço. A dona Lourdes acenou levemente com a cabeça, o sorriso inalterado. Claro que sim, minha filha. A mãe só deu uma sugestão. É para o bem do vosso futuro. Pensa com calma. Não há pressa nenhuma.
Ela levantou-se, deu-me uma palmadinha no ombro, um toque cheio de subentendidos. Bem, estou cansada. Vou para o meu quarto. Descansem também. Subiu as escadas com um ar sereno, como se tivesse acabado de falar sobre o tempo do dia seguinte. Fiquei sozinha com o Miguel na vasta sala de estar. O luxo da decoração, o brilho dos candelabros de cristal de que tanto me orgulhava, pareciam agora frios e sem alma. Só então o Miguel se virou para mim, esboçou um sorriso forçado. Não penses muito nisso, a mãe só disse aquilo por dizer. Ela preocupa-se sempre demasiado conosco. Retirei a minha mão da dele. Um pequeno gesto que continha um abismo de desilusão. Miguel, tu também pensas como a tua mãe? Também achas que eu devia passar-te a vivenda para o teu nome? Perguntei, com a voz a tremer. O Miguel pareceu embaraçado, coçou a cabeça, um hábito que tinha sempre que se sentia numa situação difícil. Não, não é bem isso. Mas repara, o que a mãe disse tem alguma lógica. Eu sou o homem, o pilar da família. Sair para os negócios com um patrimônio destes em meu nome dá outra imagem. E a casa continua a ser nossa, não a vamos perder. Por que é que te preocupas? O pilar da família? Quase me ri, um riso amargo. Miguel, nos últimos 10 anos, quem tem sido o verdadeiro pilar desta família, não sabes? A minha empresa. O dinheiro que eu ganhei. Esta casa. Foi tudo construído por mim. Alguma vez tiveste de te preocupar com dinheiro um único dia? As minhas palavras pareceram ferir o seu orgulho. O Miguel franziu o sobrolho, o seu tom de voz tornou-se um pouco ríspido. Helena, por que é que dizes isso? Eu também trabalho, também ganho dinheiro, também contribuo para esta família. Não é por ganhares mais dinheiro que me podes menosprezar. Eu não te menosprezo, engasguei-me. Só não compreendo por que é que nem tu estás do meu lado. Por que é que queres tirar-me o único bem que prova o meu esforço? A nossa discussão não levou a lado nenhum. O Miguel começou a levantar a voz. Acusou-me de ser egoísta, de não pensar no marido, de não respeitar a sogra. Disse que eu tinha mudado, que já não era a rapariga dócil e gentil de antigamente. Cada palavra dele era como uma faca a trespassar-me o coração. Deixei de discutir. Percebi que na mente dele era natural que eu me sacrificasse, que eu abdicasse por ele e pela sua família. Levantei-me, exausta. Estou cansada. Quero ir descansar. Virei-lhe as costas e subi, deixando-o sozinho no meio da sala de estar. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei-me de costas para o Miguel, fingindo um sono profundo, mas as lágrimas corriam silenciosamente, ensopando a almofada. Pela primeira vez em 10 anos, senti-me sozinha no meu próprio casamento. Pensei que fosse apenas um momento de fraqueza do meu marido, uma sugestão infeliz da minha sogra. Mas estava enganada. Nos dias que se seguiram, uma pressão invisível começou a abater-se sobre mim de todos os lados. A dona Lourdes já não falava diretamente na transferência da propriedade. Em vez disso, usava táticas mais subtis. A cada refeição, suspirava e contava histórias sobre o filho da senhora X, a quem a mulher passou a empresa para o nome dele e agora os negócios prosperavam, ou sobre o sobrinho Y, que, por ter uma casa grande em seu nome, fora promovido a diretor. Cada história dela era uma seta apontada a mim. Ela não falava apenas na minha frente. Ligava aos outros filhos, aos parentes, a queixar-se de que a nora mais velha, agora que era bem-sucedida, desprezava a família do marido, era mesquinha, e não queria que o marido tivesse o patrimônio em seu nome. Os rumores começaram a espalhar-se, os olhares de desconfiança, os cochichos. O Miguel tornava-se cada vez mais distante. Já não me dizia palavras doces, não havia abraços calorosos. Chegava a casa tarde com frequência, com a desculpa de jantares de negócios, de reuniões, mas eu sabia que era apenas um pretexto para evitar falar comigo. Ocasionalmente tentava convencer-me. Vá lá, Helena. Faz à vontade a mãe para termos paz em casa. Por que é que estás a complicar as coisas e a deixar a mãe triste e a mim numa posição difícil? A nossa família está em paz. Feliz. Não destruas tudo por causa de uma coisa tão pequena. Uma coisa pequena. Para ele e para a sua família, talvez fosse uma coisa pequena. Mas para mim, era a minha carreira, a minha dignidade, o limite final do meu sacrifício. Comecei a sentir-me sufocada. A vivenda espaçosa que eu tanto amava transformara-se numa gaiola dourada, aprisionando-me em pressões e cálculos. Percebi que eles não queriam apenas a vivenda.
Queriam que eu abdicasse completamente da minha independência. Queriam transformar-me numa marioneta sob o seu controlo. E o mais assustador era que pareciam ter um plano ainda maior. Um plano em que a chegada dos meus cunhados à minha casa era apenas o começo. O verdadeiro pesadelo começou numa manhã de fim de semana, cerca de 2 semanas após a festa de aniversário. Estava sentada no escritório, a tentar concentrar-me no relatório financeiro trimestral, quando ouvi barulho no portão, risos, conversas e gritos de crianças. Pouco depois, a empregada subiu a correr e bateu à porta. Senhora Helena, a família do Sr. Rui e do Sr. Tiago chegou. Trouxeram muita bagagem. Franzi o sobrolho. Um mau pressentimento a invadir-me. Desci as escadas e a cena que vi deixou-me atônita. A minha espaçosa sala de estar parecia uma pequena estação de comboios. Malas, sacos e caixas de cartão empilhadas. As 2 famílias dos meus cunhados, num total de 4 adultos e 3 crianças, estavam confortavelmente instaladas no sofá, a comer fruta e a ver televisão. A minha sogra, a dona Lourdes, segurava um neto mais novo ao colo, rindo alegremente. Ao ver-me, disse com a maior naturalidade do mundo: "Ah, Helena, já desceste? Os teus cunhados trouxeram os miúdos para passar uns dias com os avós. Vê lá se lhes arranjas 2 quartos no andar de cima." Fiquei paralisada. Passaram uns dias. Mas por que traziam tanta bagagem? E por que ninguém me avisou? Olhei para o Miguel. Ele estava atarefado a carregar uma mala grande, evitando o meu olhar. "Sogra, por que é que os meus cunhados vieram sem me avisar?" "A casa." Tentei escolher as palavras. A dona Lourdes interrompeu-me, um pouco aborrecida. "O que é que estás a dizer? Esta também é a casa deles. Os irmãos vêm visitar os pais e agora têm de pedir autorização à cunhada?" A minha concunhada, a Carla, uma mulher de aparência dócil, mas de olhar astuto, acrescentou com um sorriso: "Não te preocupes, Helena. Ficamos só umas semanas. A nossa casa está em obras, está tudo cheio de pó, e não queríamos que fizesse mal aos miúdos." O Miguel concordou. Disse que podíamos vir para cá, que estávamos mais à vontade. Virei-me para o Miguel. Ele apenas acenou com a cabeça, com dificuldade. Eu ia dizer-te mais tarde." A partir daquele momento, a minha vida virou do avesso. A minha vivenda tranquila transformou-se num mercado barulhento. Choro de crianças, discussões de adultos, a televisão no máximo volume de manhã à noite. A minha privacidade desapareceu por completo. Entravam e saíam livremente do meu escritório, mexiam nas minhas coisas, usavam o meu computador para os filhos verem desenhos animados. Uma vez, apanhei o meu cunhado mais novo, o Tiago, a usar a minha máquina de café de edição limitada para fazer um café solúvel. Quando franzi o sobrolho, ele riu-se. "Oh, cunhada, uma máquina tão boa serve para qualquer café." Mas o incômodo não se ficou por aí. O fardo financeiro começou a pesar sobre mim. As contas da eletricidade e da água dispararam. O frigorífico estava sempre vazio, pois comiam sem qualquer moderação. A minha empregada trabalhava de sol a sol, queixando-se constantemente. "Senhora, já não aguento mais. Mandam-me fazer de tudo, desde lavar a roupa interior deles até descascar fruta para os miúdos, e depois de comerem, deixam a louça suja por todo o lado." Eu não estava em melhor situação. Todas as noites, ao chegar do trabalho, em vez de descansar, tinha de ir para a cozinha preparar o jantar para quase 20 pessoas. As minhas concunhadas, ou davam a desculpa dos filhos pequenos, ou ficavam ao telemóvel, ou juntavam-se para pôr a conversa em dia. Nenhuma me ajudava. A minha sogra considerava que era minha obrigação. "És a nora mais velha, a dona desta casa. Se não cuidas tu, quem cuidará?" Tentei falar com o Miguel. "Miguel, estou mesmo exausta. Não consigo continuar a viver assim. Podes dizer aos teus irmãos para procurarem outro sítio?" Mas a resposta foi apenas um suspiro e um conselho irresponsável. "Vá lá, querida, é tudo família. Eles ficam só por uns tempos e depois vão-se embora. Tenta aguentar mais um pouco, não me cries problemas." Aguentar. Eu já aguentava há 10 anos. Mas a minha paciência parecia apenas encorajá-los a abusar ainda mais. Já não me viam como a dona da casa. Viu-me como uma empregada de luxo, uma caixa multibanco sem fundo. Comecei a perceber que a sua mudança para cá não fora uma coincidência. Fazia parte do plano da minha sogra. Ela queria usá-los para me pressionar, para me esgotar,
para que eu, por cansaço, cedesse e aceitasse transferir a vivenda em troca de paz. Senti-me encurralada. O meu silêncio e a minha resignação já não funcionavam. E então aconteceu um incidente. Um incidente pequeno, mas que foi a gota de água que fez transbordar o copo, que me fez perceber que, se não agisse, perderia tudo. Não apenas a casa, mas também a minha dignidade. A gota de água chegou numa tarde de sábado. Depois de uma semana de trabalho estressante, tudo o que eu queria era uma noite tranquila para descansar. Mas não. O meu cunhado do meio, o Rui, decidiu organizar uma festa de aniversário surpresa para a mulher na sala da minha casa. Convidou quase 20 amigos, pôs a música aos berros, espalhou comida e bebida por todo o lado, sem sequer me pedir autorização. Cheguei do trabalho e, ao ver aquela confusão, fiquei paralisada à porta. O Rui viu-me e, com uma lata de cerveja na mão, aproximou-se, passando-me o braço pelos ombros de forma demasiado familiar. Ah, a cunhadinha já chegou. Anima-te. Hoje é o aniversário da minha Carla. Ninguém sai daqui sóbrio. Afastei o braço dele, a minha voz fria. Quem te deu autorização para organizares uma festa aqui? Esta é a minha casa. A expressão do Rui mudou por um instante. Depois ele sorriu com desdém. Tua casa? Que engraçado. Esta é a casa do meu irmão Miguel. E a casa do meu irmão é como se fosse a minha. Tu és só a mulher dele. Uma peça de fora. Não te ponhas em bicos de pés. Uma peça de fora. Aquelas duas palavras foram como um punhal no meu coração. Procurei o Miguel com o olhar. Ele estava num canto da sala, a conversar animadamente com os amigos, ignorando completamente a nossa discussão. A minha sogra estava sentada no sofá, a receber alegremente os presentes dos amigos do filho. Ninguém me defendeu. Aos olhos deles, eu era realmente apenas uma peça de fora. Alguém cuja função era fornecer o espaço e o dinheiro para as suas festas. Não disse mais nada. O meu silêncio agora não era de resignação, mas de desprezo absoluto. Virei-me e subi para o meu quarto, batendo a porta com força. A música e os risos lá de baixo continuavam a ouvir-se, mas já não me magoavam. Apenas fortaleciam a minha determinação. Eu já tinha aguentado o suficiente. Naquela noite não dormi. Sentei-me em frente ao computador e comecei a rever todas as minhas contas bancárias, todos os meus investimentos. Precisava de saber exatamente o que tinha, de proteger tudo antes que fosse tarde demais. E então, algo anormal saltou-me à vista. A conta poupança conjunta do casal. Uma conta que tínhamos acordado usar apenas para grandes despesas, como comprar terrenos, investir ou para uma emergência, tinha sido alvo de um levantamento de um montante muito elevado, 250 mil euros. O dinheiro fora levantado há uma semana. A transação fora, efetuada pelo Miguel. O meu coração pareceu parar. 250 mil euros não era uma quantia pequena. Em que é que ele a tinha usado? Porque não me dissera nada. A tremer, abri o histórico de transações. O dinheiro fora transferido para uma conta em nome de Tiago Bastos. Tiago era o nome do meu cunhado mais novo. Aquele que ultimamente se queixava de querer abrir uma startup de tecnologia, mas que não tinha capital. Fiquei imóvel na cadeira, sentindo-me sem forças. Então era isso. Enquanto eu suportava todas as despesas de uma família inteira, o meu marido pegava secretamente nas nossas poupanças conjuntas, no meu suor e nas minhas lágrimas, para dar ao irmão para ele começar um negócio. O que é que ele pensava que eu era? Um cofre sem fundo? Na manhã seguinte, não fui trabalhar. Sentei-me na sala de estar, coloquei o extrato bancário sobre a mesa e esperei em silêncio pelo Miguel. Quando ele saiu do quarto e viu o papel na mesa, a sua expressão mudou instantaneamente. Tu... já sabes? Gaguejou ele. Sei o quê? Que pegaste em 250 mil euros do nosso dinheiro para emprestar ao teu irmão? Ou que desrespeitaste a minha confiança de todos estes anos? Perguntei. A minha voz assustadoramente calma. O Miguel começou a entrar em pânico. Tentou explicar-se. Helena, ouve-me. O Tiago tinha uma oportunidade de negócio excelente. Eu só lhe emprestei o dinheiro, foi temporário. Ele prometeu que devolvia tudo, com juros. Eu ia esperar que as coisas estivessem encaminhadas para te contar. Emprestar? Sem me consultares? Chamas a isso emprestar? Miguel, aquele dinheiro era de nós os dois, era para o nosso futuro, para os nossos filhos.
Que direito tinhas tu de decidir sozinho? Eu sou teu marido, sou o homem da casa. Não tenho esse direito? Gritou ele de repente, talvez por se sentir sem argumentos. E além do mais, ele é meu irmão. Vai ser tão mesquinha ao ponto de fazeres contas com a família? Nesse preciso momento, a dona Lourdes desceu as escadas. Ouviu a discussão e intrometeu-se imediatamente, defendendo o filho. O que se passa para estarem a discutir logo de manhã? Valha-me Deus, por causa de uns trocos estás a fazer este escândalo. O Miguel emprestou ao irmão para ele trabalhar. Não foi para ir para o jogo. Como nora tens de pensar na família do teu marido. Só pensas em guardar o teu dinheiro. Que mulherzinha mesquinha. Sogra! Gritei. Pela primeira vez em 10 anos, atrevi-me a gritar com a minha sogra. A senhora tem noção do que é este dinheiro? É o meu esforço, o meu suor, as minhas lágrimas. Que direito têm vocês de o tratar como se fosse papel? Tanto o Miguel como a dona Lourdes ficaram atônitos com a minha reação, mas o espanto rapidamente se transformou em raiva. Tu atreves-te a levantar minha voz? A dona Lourdes apontou-me o dedo. Vou te ensinar o que é respeito. Chega! Levantei-me de um salto. No meu olhar não havia medo, apenas desilusão e determinação. Já aguentei o suficiente. A partir de hoje, não vou tolerar isto nem mais um segundo. Virei-me e saí, deixando para trás 2 pessoas em estado de choque. A primeira fissura tinha aparecido, e eu sabia que nunca mais poderia ser reparada. O meu casamento, a família que eu tanto me esforcei por construir, estava à beira do colapso. A minha história é, talvez, o desabafo de muitas mulheres que sofrem em silêncio dentro da sua própria família. Se também acredita que o sacrifício deve andar de mãos dadas com o respeito e que chegou a hora de as mulheres se levantarem para defender o seu valor, por favor, deixe um gosto e subscreva o canal. Cada gesto de apoio é uma fonte inestimável de motivação para continuarmos a partilhar histórias fortes e significativas. Muito obrigada. A raiva e a desilusão profunda deram-me uma força que eu própria não sabia que tinha. Não fugi. Não chorei. Em vez disso, voltei para o escritório, tranquei a porta e comecei a agir. Sabia que, a partir daquele momento, não podia confiar em mais ninguém naquela casa. Tinha de me proteger. A primeira coisa que fiz foi ligar para o banco e pedir o congelamento temporário da conta conjunta. Qualquer levantamento a partir daquele momento exigiria a assinatura de ambos. Era uma medida de emergência para impedir que o Miguel continuasse a desviar o nosso patrimônio. Depois, comecei a minha própria investigação. Sabia que os 250 mil euros eram apenas a ponta do iceberg. Certamente havia outras coisas que me estavam a esconder. Comecei pelo mais óbvio. Lembrei-me das vezes em que o Miguel chegara tarde a casa com a desculpa de jantares de negócios, das chamadas telefônicas secretas na casa de banho, das mensagens apagadas à pressa. Antes eu escolhera confiar, ignorar esses sinais suspeitos. Mas agora, cada pequeno detalhe tornava-se uma pista. Não sou detetive profissional, mas tenho a intuição de uma mulher traída e a meticulosidade de uma CEO habituada a analisar dados. Comecei a verificar todos os extratos do cartão de crédito do Miguel do último ano. As despesas em restaurantes de luxo, as compras em lojas de marca, as viagens que ele dizia serem de trabalho, sozinho. Tudo parecia normal, até que descobri uma estranha coincidência. A maioria das grandes transações do Miguel ocorria nos mesmos períodos e em locais próximos uns dos outros. Parecia que ele não andava sozinho. Precisava de provas mais concretas. A oportunidade surgiu numa noite em que toda a casa já dormia. O Miguel, exausto da discussão do dia anterior, tinha bebido bastante e dormia profundamente. Com cuidado, peguei no telemóvel dele. O meu coração batia descontroladamente. Era a primeira vez que invadia a privacidade do meu marido, mas sabia que não tinha outra escolha. Felizmente, a palavra passe ainda era a data do nosso aniversário de casamento. Que ironia amarga! Ignorei as mensagens e as aplicações de conversação habituais. Sabia que ele seria suficientemente esperto para apagar todos os vestígios. Fui a um sítio onde poucos se lembrariam de procurar. O álbum de fotografias apagadas recentemente. E então, o meu mundo desabou mais uma vez. Surgiram dezenas de fotografias. O Miguel e outra mulher, abraçados na praia, a rir num bar.
deitados um no outro num quarto de hotel de luxo. A mulher reconhecia imediatamente. Era a Sofia, a sua ex-namorada da universidade, com quem ele me dissera ter cortado todas as ligações há muito tempo. Numa das fotos, ela usava um colar de diamantes. Reconheci-o de imediato. Era o colar que eu comprara para oferecer ao Miguel no seu aniversário. Mas ele recusara, dizendo que os homens não deviam usar coisas tão vistosas. Afinal, não era que não gostasse, estava a guardá-lo para outra pessoa. Cada foto, cada momento de felicidade deles era como 1000 agulhas a perfurarem-me o coração. A dor da traição emocional era ainda maior do que a perda financeira. Fui enganada, não num momento de fraqueza, mas de forma sistemática, prolongada e habilmente dissimulada. A tremer, fotografei todas aquelas imagens com o meu telemóvel, enviei-as para o meu e-mail e apaguei todos os vestígios. Coloquei o telemóvel dele no sítio e voltei para a cama, mas não consegui pregar olho. A dor e a raiva misturavam-se, torturando minha mente. Mas, no meio daquele turbilhão de emoções, um pensamento frio e claro começou a formar-se. Não ia fazer um escândalo, não lhe ia dizer que já sabia de tudo. Continuaria a desempenhar o papel da mulher ingênua, zangada por causa do dinheiro. Ia deixá-los continuar a chafurdar na sua arrogância, na sua peça de teatro perfeita. E depois, esperaria. Esperaria por uma oportunidade para desmascarar tudo. Mas não tive de esperar muito. A confiança excessiva deles deu-me essa oportunidade. Uma noite, enquanto fingia dormir, ouvi a porta do quarto abrir-se suavemente. Era o Miguel. Saiu pé ante pé. Seguiu em silêncio. Ele não foi para o escritório, nem desceu à sala. Subiu ao terraço, onde o sinal de rede era mais forte. Escondi-me atrás da porta das escadas e escutei. Ele estava a falar com a mãe. E o que ouvi ultrapassou a minha pior imaginação. Mãe! Acho que ela começou a desconfiar. A voz do Miguel estava cheia de preocupação. Ela congelou a conta conjunta. Fez um escândalo por causa dos 250 mil euros para o Tiago. A voz da dona Lourdes, do outro lado da linha, soou fria e calculista. E então? Ela tem provas de alguma coisa? Continua a ser meigo com ela. Diz-lhe umas palavras doces. E ela volta a ser um anjinho. As mulheres apaixonam-se pelos ouvidos. O mais importante é convencê-la a passar a vivenda para o teu nome o mais depressa possível. Com calma. Não a assustes. A dona Lourdes fez uma pausa, e depois acrescentou algo que me fez morder o lábio com força para não gritar. Quando ela passar tudo para o teu nome, quando for tudo nosso, até a podes pôr na rua, aí, se quiseres trazer a Sofia para viver contigo, ou fazer o que quiseres, a escolha é tua. Fiquei paralisada na escuridão, as mãos e os pés a tremer, o corpo gelado. Afinal, não se tratava apenas de roubar dinheiro. Não era apenas um caso extraconjugal. Era uma conspiração meticulosamente planeada para se apoderarem de todo o meu patrimônio e depois descartarem-me como um objeto sem valor. E a mentora de tudo era a minha sogra, a mulher que eu um dia respeitara. As minhas lágrimas secaram. A dor transformou-se num ódio profundo, um ódio frio e cortante. Voltei para o quarto em silêncio. O meu coração era agora de pedra. As mentiras foram desmascaradas, a conspiração revelada. A partir daquele momento, não haveria mais Helena, a ingênua e frágil. Haveria apenas uma mulher, a preparar-se para uma guerra. Uma guerra para recuperar tudo o que lhe fora tirado, e para fazer com que aqueles que a pisaram pagassem um preço muito alto. A noite em que ouvi a terrível conspiração da minha sogra e do meu marido no terraço, tornou-se um marco inesquecível na minha vida. Foi como um veneno que matou por completo o amor e o último resquício de confiança que me restava. Mas, ao mesmo tempo, foi também o antídoto que me fez despertar completamente, libertando-me do papel de esposa ingênua em que me aprisionei durante 10 anos. Na manhã seguinte, acordei sem lágrimas, sem dor avassaladora. Em vez disso, senti uma calma estranha, a calma do olho do furacão. Olhei para o homem que dormia profundamente ao meu lado, aquele que na noite anterior planeara pôr-me na rua, e não senti nada. Aos meus olhos, ele era agora um inimigo, um adversário que eu precisava de derrotar. Sabia que para enfrentar uma família inteira cheia de esquemas e calculismo, não podia agir sozinha. Precisava de um plano perfeito, de aliados de confiança e de provas irrefutáveis,
Decidi não fazer um escândalo, não os desmascarar imediatamente. Seria um erro. Continuaria a representar. Faria o papel da esposa magoada por causa do dinheiro, que aos poucos se deixava amolecer pelas súplicas do marido. Deixá-los ia pensar que eu ainda era um peão no seu jogo, para que baixassem a guarda e revelassem mais falhas. A primeira coisa que fiz foi ligar ao Dr. Almeida, o advogado de idade que me acompanhava desde o início da minha carreira. Ele não era apenas um advogado. Era como um tio, um grande amigo que eu respeitava imensamente. Encontramo-nos num café discreto e contei-lhe toda a história, desde a conspiração para tomar a vivenda, o caso do Miguel, até ao plano de me expulsarem de casa. O Dr. Almeida ouviu tudo em silêncio por um longo tempo. O seu rosto endureceu. O olhar refletia raiva e pena. Nunca pensei. Enganei-me redondamente a respeito deles, disse ele, com a voz grave. Pensei que o Miguel era um rapaz decente. Afinal, ele e a família dele são um bando de lobos. E agora, o que é que eu faço, doutor? Perguntei, a voz a falhar um pouco. Calma, Helena. O Dr. Almeida pousou a mão no meu ombro, um gesto de conforto firme. A primeira e mais importante coisa a fazer agora é proteger o teu patrimônio. Não assines absolutamente nenhum papel relacionado com a transferência de bens ou procurações. Segundo, precisamos de reunir mais provas. As fotografias que tiraste, a gravação que fizeste, tudo isso é muito valioso, mas precisamos de mais. Vou pôr alguém a seguir o Miguel e essa amante. Todos os seus movimentos, todos os seus encontros, temos de registrar tudo. Também vou investigar mais a fundo as suas atividades financeiras suspeitas. E em relação à família dele? Quanto a eles, o Dr. Almeida semicerrou os olhos. Continua a representar. Mostra-te cansada. Embaixo. Mas aos poucos, mostra-te mais branda. Deixa-os pensar que estão prestes a conseguir o que querem. Quanto mais fraca a presa parece, mais descuidado se torna o caçador. Assenti com a cabeça. O plano do Dr. Almeida coincidia perfeitamente com o que eu pensara. Com o seu apoio, sentia-me muito mais confiante. Ao sair do café, comecei a pôr o meu plano em prática. Voltei para casa, com um ar abatido, os olhos inchados. O Miguel, ao ver-me, correu para me amparar, a voz cheia de preocupação. Onde é que andaste o dia todo? Sabes como eu fiquei preocupado. Não disse nada. Apenas enterrei o rosto no seu ombro e comecei a chorar. As lágrimas de uma verdadeira atriz. Chorei pela traição, pela injustiça. Mas ele pensou que eu chorava por fraqueza, por precisar do seu amparo. Vá, não chores. Querida, disse ele, afagando-me as costas. A culpa é minha. Não devia ter te escondido o assunto do dinheiro. Podes gritar comigo, fazer o que quiseres, mas não fiques em silêncio. Tenho tanto medo. Levantei o rosto e olhei para ele, os olhos marejados de lágrimas. Sinto-me tão cansada, já não sei em quem confiar. A minha representação surtiu efeito. O Miguel acreditou piamente que eu estava apenas zangada por causa dos 250 mil euros e não fazia a menor ideia da conspiração mais profunda. Esforçou-se por me consolar. Fez 1000 promessas. Disse que arranjaria forma de reaver o dinheiro do irmão, que nunca mais me esconderia nada. Eu apenas assenti em silêncio, fingindo ser uma esposa que aos poucos se acalmava. Enquanto isso, a máquina de investigação do Dr. Almeida começava a operar. Poucos dias depois, ele enviou-me as primeiras informações. O Miguel e a Sofia encontravam-se quase todos os dias, não apenas em locais de luxo, mas também andavam juntos a ver casas e terrenos. Parecia que já se preparavam para uma nova vida depois de se apoderarem do meu patrimônio. Mas o maior choque ainda estava para vir. O Dr. Almeida mandou instalar um microfone ultra pequeno no Mercedes, que eu oferecera ao meu sogro. E o que foi gravado era ainda mais assustador do que a conversa no terraço. Ouvi a voz do Miguel e do seu pai. O senhor Antônio. Pai, acho que está quase. A Helena está a começar a ceder. Daqui a mais uns dias, consigo convencê-la a assinar os papéis. A voz do senhor Antônio soou grave e sinistra. Bom, tens de ser rápido e discreto. A tua mãe em casa já está a ficar impaciente. E quanto a Sofia? Como é que vais resolver isso? Não a deixes estragar tudo. Não se preocupe, pai, já lhe prometi. Assim que isto estiver resolvido, divorcio-me da Helena imediatamente. Vamos viver para a vivenda.
Já usei parte do dinheiro da Helena para lhe comprar um apartamento, ela não se atreve a fazer nada. Ouvi a gravação. As mãos e os pés gelados. Afinal, não era só a sogra, mas também o meu sogro, o homem que eu sempre respeitara pela sua aparência séria e reservada, era também um dos mentores. Toda a família, de cima a baixo, era um bando de abutres à espera de me devorar. Desliguei a gravação. Um sorriso frio nos lábios. O meu plano de contra-ataque tinha agora um novo objetivo. Não faria apenas o Miguel pagar. Faria com que toda a sua família de hipócritas desmoronasse. Enquanto eu secretamente reunia provas e continuava a desempenhar o papel de esposa resignada, os meus cunhados e as suas famílias continuavam a viver na minha vivenda como reis e rainhas. A presença deles não era apenas um incômodo, era uma humilhação constante. Ignoravam-me, davam ordens à empregada, usavam os meus bens livremente e não se esqueciam de lançar farpas. Olá, cunhada. Ultimamente pareces um bocado embaixo. Deves estar preocupada com os negócios do Miguel, disse a minha concunhada Carla durante uma refeição, com um tom de gozo. Eu limitei-me a baixar a cabeça e a comer em silêncio. Sabia que, quanto mais perto eles pensassem que estavam da vitória, mais arrogantes se tornariam. E essa arrogância seria o seu calcanhar de Aquiles. Decidi usar essa mesma fraqueza contra eles. Precisava de um choque, de um evento suficientemente grande para expor as suas verdadeiras faces antes de eu dar o golpe final. E a oportunidade surgiu de uma fonte inesperada. Uma tarde, enquanto estava na empresa, recebi uma chamada de um número desconhecido. Estou? É a senhora Helena? Do outro lado, a voz de uma jovem, um pouco tímida. Sim, sou eu. Desculpe, quem fala? Eu sou a Inês, uma antiga funcionária da loja de roupa onde a senhora costuma ir. Tenho uma coisa que acho que a senhora devia saber. A voz dela parecia urgente. Fiquei um pouco surpreendida, mas ouvi com atenção. E o que a Inês me contou a seguir deixou-me estarrecida. Senhora, peço desculpa se a estou a incomodar, mas acho isto tão injusto que não consigo ficar calada. O seu marido, o senhor Miguel, ele anda com a gerente da nossa loja, a Sofia. Sofia. Aquele nome. Mais uma vez, a reabrir a minha ferida. Podes explicar-me melhor? Tentei manter a calma. Sim, senhora. Eles andam às escondidas há muito tempo. O senhor Miguel vai muitas vezes à loja, não para lhe comprar coisas, mas para se encontrar com a Sofia. Ele compra-lhe imensas coisas de marca, caríssimas. São sempre as últimas novidades. Toda a gente na loja sabe, só a senhora é que não. A Inês hesitou um pouco, e depois acrescentou uma informação ainda mais bombástica. E senhora, acho que a Sofia está grávida do senhor Miguel. Ultimamente, ela anda com enjoos, e a barriga dela está a crescer. As colegas desconfiavam, mas ontem ouvia sem querer a falar com uma amiga. Ela estava a gabar-se de que em breve seria a dona de uma grande vivenda, que o senhor Miguel lhe prometeu que se ia divorciar para casar com ela assim que resolvesse umas coisas. O meu mundo virou-se ao contrário. Grávida. Divorciar-se para casar. Afinal, a conspiração deles não se limitava a roubar o meu patrimônio. Era um plano de substituição, um plano para pôr a amante no meu lugar, como senhora da casa, de forma legítima. A dor e a raiva explodiram dentro de mim. Pensei que estava preparada para o pior, mas esta verdade ainda me derrubou. Ele não só me traiu, ia ter um filho com outra mulher. Enquanto que durante 10 anos me disse sempre que não precisávamos de ter pressa para ter filhos, que a carreira era o mais importante. Tudo mentira. Inês, tens a certeza? Perguntei de novo, a voz a tremer. Tenho a certeza absoluta, senhora, afirmou a Inês. Até tirei umas fotografias deles juntos no centro comercial. Se a senhora quiser, eu envio-lhes. Obrigada, Inês. Muito, muito obrigada. Desliguei o telefone, as mãos e os pés a tremer. Deixei-me cair na cadeira, as lágrimas a correrem descontroladamente. Mas não me permiti chorar por muito tempo. Sequei as lágrimas. A dor rapidamente se transformou numa determinação fria. Era isto. Era esta a arma de que eu precisava. Uma arma suficientemente poderosa para destruir por completo a farsa moralista de toda a sua família. Liguei imediatamente ao Dr. Almeida e contei-lhe a notícia bombástica. Ele também não conseguiu esconder a sua raiva. Que canalha! Vou mandar verificar isso imediatamente.
Menos de um dia depois, o Dr. Almeida tinha os resultados. A Inês estava certa. A Sofia estava grávida de 4 meses, e segundo as informações que ele recolheu, o Miguel tinha a levado a uma consulta numa clínica privada de luxo. Todas as provas estavam claras. Sabia que era hora de agir. Não os confrontaria sozinha. Deixaria que toda a sua família, todos os que encobriram os seus pecados, assistissem a esta peça. Escolhi o momento, um jantar de fim de semana, quando todos estivessem presentes. Cozinhei de propósito muitos pratos deliciosos. Pus a mesa de forma elegante. O ambiente familiar parecia alegre e acolhedor. Ninguém suspeitava que aquele seria o seu último jantar em paz. A meio do jantar, enquanto todos riam e conversavam, levantei-me de repente com um copo de vinho tinto na mão. Tenho um anúncio a fazer a toda a família, disse. A minha voz clara a captar a atenção de todos. Todos me olharam, um pouco surpreendidos. A dona Lourdes sorriu, provavelmente a pensar que eu ia anunciar a transferência da casa. Diz, minha filha. São boas notícias? Sim, uma notícia excelente, sorri, olhando para o Miguel com um sorriso cheio de subentendidos. A nossa família vai ter um novo membro. Todos se agitaram. A dona Lourdes ficou radiante. A sério, filha? Estás grávida? Que bom, que bom. O Miguel também ficou atônito. E depois a sua expressão tornou-se feliz. Talvez pensasse que era uma coincidência afortunada, que aquele filho seria o laço que me prenderia a ele ainda mais. Mas eu deitei-lhe um balde de água fria. Abali a cabeça. Não, não sou eu. É a Sofia, a namorada do Miguel. A sala de jantar mergulhou num silêncio mortal. O sorriso nos lábios da dona Lourdes congelou. Os meus cunhados olhavam uns para os outros, de boca aberta. O Miguel ficou branco como papel. Levantou-se de um salto. Helena, que disparate é esse que estás a dizer? Disparate? Ri com desdém. Tirei do bolso um maço de fotografias que a Inês me enviara e atirei-as para a mesa. E estas fotografias, o que são? Tu e a Sofia, muito íntimos, no centro comercial. Tu a levá-la a uma consulta. Explica-te. E continuei, tirando outro papel. E isto é a ecografia. Feto de 16 semanas. Perfeitamente saudável. Vai ser pai. Parabéns, meu querido marido. Parabéns a toda a nossa família. O caos instalou-se. A dona Lourdes, a tremer, apontou o dedo ao Miguel. Tu... é verdade? O Miguel gaguejou, sem conseguir dizer nada. As minhas concunhadas começaram a cochichar. O jantar de família acolhedor transformou-se num tribunal, e eu, a esposa traída, era a juíza que proferia a primeira sentença sobre a sua falsidade. Para todos os que estão a acompanhar a história da Helena, se também se sentem indignados com a mentira e a traição, e ao mesmo tempo admiram a sua força e determinação, mostrem o vosso apoio clicando no botão de gosto e subscrevendo o canal. O vosso pequeno gesto será um grande incentivo para sabermos que a justiça e a verdade são sempre valorizadas e apoiadas. Muito obrigado. A sala de jantar, que minutos antes ecoava de risos, estava agora mergulhada num silêncio pesado e assustador. Todos os olhares estavam postos no Miguel, que permanecia paralisado no meio da sala, o rosto sem uma pinga de sangue. O maço de fotografias e a ecografia sobre a mesa eram uma acusação irrefutável. Fala. Ficaste mudo? A dona Lourdes foi a primeira a quebrar o silêncio. Lançou-se ao filho, agarrou-o pelos colarinhos e sacudiu-o com força. Foi mesmo verdade? Engravidaste essa rapariga? Queres destruir esta família? O Miguel não se atrevia a olhar a mãe nos olhos. Murmurou apenas. Desculpa, mãe. Desculpa! Gritou a dona Lourdes. Depois, virou-se para mim. O seu olhar já não era de raiva, mas de pânico. Helena, minha filha, ouve a mãe. O Miguel foi um tolo, deixou-se levar por essa miúda. Não acredites nela. Nesta família, tu és a única nora. Ri com desdém. A minha sogra, uma mulher astuta e calculista. Não estava preocupada com a minha dor. Estava preocupada que o seu plano de se apoderar do meu patrimônio fosse por água abaixo. Temia que, com a raiva, eu pedisse o divórcio imediatamente. E aí, tudo se desmoronaria. Vi claramente o cálculo nos seus olhos. Decidi continuar a peça, mas com um guião completamente diferente, escrito por mim. Deixei-me cair na cadeira, cobri o rosto com as mãos e comecei a chorar.
soluços abafados, uma dor que parecia rasgar minha alma. Por que é que me fizeste isto, Miguel? Em que é que eu errei nestes 10 anos? Dei tudo por ti, por esta família. E tu tiveste a coragem de... A minha representação teve efeito imediato. A família do meu marido, que estava em pânico, ficou subitamente confusa. Talvez estivessem à espera de uma tempestade, de uma reviravolta. Não esperavam que eu reagisse exatamente como o guião de uma esposa traída mandava. Frágil, destroçada e a precisar de consolo. O Miguel, como se agarrasse a uma tábua de salvação, correu até mim, ajoelhou-se e tentou tirar-me as mãos do rosto. Helena, desculpa. Eu sei que errei, não tenho desculpa. Fui um canalha, traí-te. Podes bater-me, insultar-me, o que quiseres, mas não me deixes. Eu não consigo viver sem ti. Ele chorava, as lágrimas de um ator talentoso. Descreveu a sua solidão, a pressão que sentia, culpou as circunstâncias, a tentação, tudo menos o seu próprio caráter mulherengo e traiçoeiro. A dona Lourdes apressou-se a entrar em cena. Sentou-se ao meu lado, abraçou-me, afagou-me. Minha filha, não chores mais. Sei que estás a sofrer muito. O Miguel errou. Mas eu vou dar-lhe uma lição por ti. Por favor, pelos teus sogros, por esta família, perdoa-o desta vez. Ele já se arrependeu. Toda a família, os cunhados, as concunhadas, aproximaram-se. Um trouxe água, outro abanou-me. Outros diziam palavras de consolo vazias. Formaram um círculo à minha volta, uma armadilha doce, tentando forçar-me a aceitar o perdão. Eu continuei a chorar, mas por entre os dedos, observei cada rosto, cada expressão. Vi a falsidade nas lágrimas do Miguel, o cálculo nas palavras da dona Lourdes e o alívio nos rostos dos outros ao verem-me ceder. Eles pensavam que tinham ganho. Pensavam que umas palavras doces, umas lágrimas de crocodilo, seriam suficientes para me acalmar, para me fazer esquecer tudo, e para que o plano de roubar o meu patrimônio pudesse continuar. Depois de chorar o suficiente, levantei lentamente o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Olhei para o Miguel, a voz embargada e hesitante. Estás a falar a sério? Vais mesmo cortar relações com ela? Juro! O Miguel levantou 3 dedos. Amanhã mesmo vou ter com ela e pôr tudo em pratos limpos. Nunca mais a vejo. A partir de agora, no meu coração, só haverá lugar para ti. Virei-me para a dona Lourdes. Sogra, a senhora não me vai odiar? Oh, minha filha tonta! A dona Lourdes abraçou-me com mais força. Eu adoro-te. Como poderia odiar-te? Fica descansada, estarei sempre do teu lado. A cena do perdão foi representada na perfeição. Eu fingi ser a esposa magnânima que, por amor, aceitava perdoar o erro do marido. Toda a família suspirou de alívio. A tensão dissipou-se, substituída por uma alegria falsa. O jantar terminou num ambiente bizarro. Todos voltaram a rir, a brindar, como se nada tivesse acontecido. Só eu sabia que, por trás daqueles sorrisos, as conspirações continuavam. Naquela noite, o Miguel foi extremamente atencioso. Preparou-me um banho quente, massageou-me os pés. Deitou-se ao meu lado, abraçou-me, sussurrou-me palavras de amor, promessas de um futuro só nosso. Fechei os olhos, fingindo acreditar, fingindo adormecer. Mas na escuridão, os meus olhos estavam bem abertos. Senti uma náusea a subir-me pela garganta. Esta farsa era insuportável. Mas sabia que tinha de continuar, porque tinha um novo plano. Um plano ainda mais audacioso. Não queria apenas que eles ficassem sem nada, queria que fossem completamente arruinados. E para isso precisava de uma coisa. Uns papéis do divórcio já assinados pelo Miguel. E ia consegui-los, não através do confronto, mas através da mesma confiança falsa que ele se esforçava por construir. Ele pensava que me estava a manipular, mas não sabia que o cordeirinho que ele desprezava estava prestes a transformar-se num lobo pronto a atacar. Depois daquela noite de representação e lágrimas, comecei um novo papel. O da esposa, a tentar curar as feridas. Deixei de ser fria e distante. Voltei a falar com o Miguel, embora fossem apenas conversas de circunstância. Continuei a preparar as refeições, a cuidar da casa, mas em cada gesto meu havia uma frieza, uma tristeza distante, que todos conseguiam notar. A família do meu marido também representava muito bem. A dona Lourdes ligava-me todos os dias para saber como eu estava.
ora enviava um caldo para me fortalecer, ora dizia ao Miguel para cuidar bem de mim. As minhas concunhadas também se mostravam mais amigáveis. Por vezes convidavam-me para ir às compras, para ir ao cabeleireiro. Estavam a tentar compensar-me, ou melhor, a tentar adormecer-me com uma atenção falsa. Eu sabia perfeitamente o objetivo deles. Queriam que eu esquecesse rapidamente o caso extraconjugal para poderem prosseguir com o plano de transferir a vivenda. Decidi dar-lhes uma oportunidade. Uma oportunidade para caírem na minha armadilha. Uma semana depois, tomei a iniciativa de falar com o Miguel. Miguel, comecei, com uma voz hesitante. Pensei muito. Não quero voltar a falar do que aconteceu, mas ainda tenho uma dúvida no meu coração, um medo que não consigo ultrapassar. O Miguel apressou-se a pegar-me na mão. Diz, meu amor, faço qualquer coisa para te deixar descansada. Tenho medo, olhei-o nos olhos. Os meus a encherem-se de lágrimas. Tenho medo que um dia voltes a mudar. Tenho medo que ela e o bebê reapareçam e destruam a nossa família. Não consigo viver neste receio constante. Isso não vai acontecer, querida, garantiu Miguel. Eu já jurei. De que servem os juramentos? Abanei a cabeça. Preciso de uma garantia a preto e branco. Eu quero que nos divorciemos. O Miguel ficou petrificado, o rosto em pânico. Divórcio? Helena, por que é que dizes isso? Não tinhas concordado em perdoar-me? Sim, eu perdoo-te, disse eu, com uma voz calma e clara. Mas não consigo perdoar a insegurança que sinto. Divorciar-nos-emos no papel. Legalmente deixaremos de ser marido e mulher. Ficarás completamente livre. Mas não anunciaremos nada. Continuaremos a viver juntos, a ser uma família aos olhos de todos. Continuarás a ser o meu marido, o pai dos nossos futuros filhos. Faremos um acordo. Eu dou-te uma parte justa do patrimônio para que possas fazer os teus negócios, sem a fama de dependeres da tua mulher. Em troca, tens de me prometer que nunca mais a vês. Se um dia eu descobrir que ainda andas às escondidas, aí sim, acabará tudo a sério, e não receberás mais nada. A minha proposta era uma jogada de mestre. Ia ao encontro de tudo o que o Miguel e a sua família desejavam. Primeiro, um divórcio secreto permitir-lhe-ia cortar legalmente os laços comigo, abrindo caminho para os seus planos futuros. Segundo, receber uma grande parte do patrimônio sem o esforço de me enganar, lo-ia sentir que tinha feito um grande negócio. Terceiro, continuar a vivermos juntos e a fingirmos ser um casal permitir-lhe-ia manter as aparências, a imagem de um homem de sucesso com uma família feliz. E mais importante, lo-ia pensar que eu ainda o amava, que ainda era ingênua ao ponto de pensar que podia prender um homem com um pedaço de papel. O Miguel ficou atônito com a minha proposta. Não conseguia acreditar que eu pudesse apresentar uma solução tão perfeita. Olhou para mim, desconfiado, tentando encontrar uma falha, uma conspiração. Helena, estás a falar a sério? Pensas mesmo assim? Não tenho outra opção, respondi, com um ar cansado e resignado. Só quero uma garantia, por mais frágil que seja. Se não concordares, não te obrigo. Continuaremos a viver assim. Mas nunca mais poderei confiar em ti. E nunca mais pensarei em passar-te qualquer patrimônio para o teu nome. A minha última frase foi o golpe decisivo. Atingiu em cheio o seu objetivo final. Ele sabia que, se não concordasse com este plano, o seu plano de se apoderar da vivenda seria um fracasso total. Após um momento de hesitação, o Miguel assentiu. Está bem, Helena. Se isso te deixa mais descansada, farei o que queres. O que se seguiu foi incrivelmente rápido. Fomos juntos ao escritório do Dr. Almeida. Claro que eu já me tinha encontrado secretamente com ele para discutir todos os pormenores. Na frente do Miguel, o Dr. Almeida fez o papel de um advogado imparcial, aconselhando com base no acordo de ambas as partes. O acordo de divórcio foi redigido. Segundo o mesmo, eu daria ao Miguel um apartamento de luxo num condomínio fechado, avaliado em 1 milhão de euros e 1,5 milhão de euros em dinheiro. Em troca, o Miguel abdicaria de qualquer direito sobre a vivenda e outros bens em meu nome. Ele também teve de assinar um compromisso de não voltar a ver a Sofia. O divórcio e o acordo foram assinados rapidamente. No dia do tribunal, estávamos apenas eu, o Miguel e os 2 advogados. Todo o processo decorreu em silêncio.
Quando o juiz nos declarou divorciados, vi um sorriso vitorioso a passar-lhe pelos lábios. Ele pensava que tinha ganho. Tinha conseguido facilmente 2,5 milhões de euros e a liberdade legal, enquanto continuaria a viver na minha vivenda. Mal sabia ele que os papéis do divórcio que acabara de assinar não eram um passaporte para a liberdade, mas sim a sentença de morte para toda a sua conspiração. Legalmente, eu estava completamente livre. A vivenda e todo o meu patrimônio estavam absolutamente protegidos. Continuei a minha representação na perfeição. Mostrei-me triste após o divórcio, mas aos poucos, fui ficando mais animada, confiando no arrependimento do Miguel. A família dele ficou radiante. Pensavam que a presa estava completamente na armadilha, à espera de ser apanhada. A dona Lourdes voltou a insinuar a questão da transferência da casa. O Miguel também me disse, com cuidado, que agora que tínhamos um acordo claro, eu devia mostrar a minha boa vontade. Passar a vivenda para o nome dele seria uma afirmação do nosso novo futuro. Eu apenas sorri e assenti. Deixa-me pensar mais um pouco. Sabia que era hora de dar o meu cheque-mate, um golpe que os faria a todos desmoronar. Após concluir secretamente o processo de divórcio, eu tinha nas mãos a mais sólida proteção legal. A partir daquele momento, cada ação minha era cuidadosamente calculada. Cada passo era uma jogada no tabuleiro de xadrez que eu preparara. A família do meu marido, imersa na sua arrogância, não fazia a menor ideia de que estava a dançar à beira do abismo. Pressionavam-me constantemente para que eu cumprisse a promessa de transferir a propriedade da vivenda. Mal sabiam eles que a sua própria ganância e impaciência os estavam a empurrar para a armadilha final. Sabia que não podia prolongar esta farsa para sempre. Precisava de um pretexto, de um evento suficientemente grande e plausível para virar o jogo de forma espetacular. A ideia surgiu-me numa manhã, enquanto lia o jornal. Um pequeno artigo na secção de economia sobre a Fundação Mãos de Esperança, uma organização não governamental de renome dedicada à construção de lares e escolas para crianças órfãs, chamou-me a atenção. As imagens daquelas crianças, com os seus olhares puros e inocentes, mas carentes de afeto, tocaram-me no coração. De repente, percebi que a minha enorme vivenda, que abrigava pessoas cheias de calculismo e egoísmo, teria muito mais significado se tornasse um verdadeiro lar para aquelas almas jovens. Um plano audacioso, e talvez um pouco louco, começou a tomar forma na minha mente. Não venderia a casa, nem a guardaria para mim. Iria doar, lá. Transformaria o objeto da sua cobiça numa tocha que consumiria por completo a sua conspiração e a sua fachada de moralidade. Contactei imediatamente o Dr. Almeida e expliquei-lhe a minha intenção. Inicialmente, ele ficou um pouco chocado com a minha decisão, mas depois de eu lhe explicar os meus motivos, apoiou-me totalmente. Helena, esta é uma jogada de mestre. Não só protege o seu patrimônio, como a coloca numa posição completamente diferente. Ajudá-la-ei a tratar de toda a burocracia da forma mais rápida e discreta possível. Comecei a trabalhar com a Fundação Mãos de Esperança. Reuni-me com a diretora, uma senhora de idade com um coração generoso e uma grande visão. Quando ouviu a minha intenção, ficou extremamente comovida. Helena, o seu gesto é verdadeiramente nobre. A sua vivenda, com a sua localização e espaço fantásticos, tornar-se a um lar modelo, um refúgio que irá abrigar e nutrir centenas de crianças desfavorecidas. Em nome delas, agradeço-lhe do fundo do coração. Todos os procedimentos legais foram conduzidos com o máximo cuidado. O contrato de doação foi redigido com cláusulas rigorosas, garantindo que a vivenda seria utilizada para o fim a que se destinava e não poderia ser vendida ou usada para fins comerciais. Pedi que tudo fosse mantido em segredo absoluto até ao dia do anúncio oficial. Enquanto isso, em casa, comecei a lançar o isco. Mostrei-me cada vez mais receptiva às insistências do Miguel e da minha sogra. Disse-lhes que tinha pensado bem e que concordava em transferir a propriedade da vivenda. Mas queria fazê-lo de uma forma especial. Quero organizar uma grande festa aqui em casa, disse eu ao Miguel, com um ar sonhador. Quero convidar todos os parentes e amigos próximos de ambas as famílias para testemunharem. Quero aproveitar a oportunidade para anunciar oficialmente a minha decisão, para que todos vejam que superamos as dificuldades e que a nossa família está feliz como antes. Quero também que seja um pedido de desculpas à mãe por todo o incômodo que lhe causei ultimamente. O Miguel, ao ouvir isto,
ficou radiante. Sem qualquer suspeita, acreditou que era uma ideia fantástica. És a melhor, meu amor. Que ideia genial! Assim, é elegante e ainda reforça a posição da nossa família. Todos vão ficar de queixo caído. A minha família sogra, ao saber da notícia, exultou de alegria. Imediatamente, fizeram uma lista de convidados interminável, cheia de pessoas a quem queriam exibir-se, a quem queriam mostrar o seu status. A dona Lourdes pediu-me especificamente para convidar alguns jornalistas conhecidos da família para cobrirem o evento. Eu sorri e concordei com tudo. Não se preocupe, sogra. Tratarei de tudo com o maior cuidado. Mal sabiam eles que os jornalistas que eu iria convidar eram muito mais numerosos e prestigiados do que imaginavam. Tinha contactado secretamente os maiores jornais e canais de televisão, não através de contactos comuns, mas através da Fundação Mãos de Esperança. Dei-lhes uma informação exclusiva. Uma empresária de sucesso faria um ato de filantropia histórico, doando a sua vivenda de 15 milhões de euros para construir um lar para crianças órfãs. Os pormenores seriam revelados numa festa privada. O isco foi lançado, e os meios de comunicação social morderam-no com força. Tudo estava arranjado. O tabuleiro estava posto, as peças nos seus lugares. A festa final, que seria também o pano a descer sobre a farsa da família do meu marido, estava prestes a começar. Eles aguardavam ansiosamente por uma festa de glória, uma cerimônia de coroação da sua ganância. Mal sabiam eles que seria, na verdade, uma festa de julgamento, um tribunal público presidido por mim, e a sentença seria a ruína da sua honra e de tudo o que construíram com base na falsidade. Uma decisão audaciosa, uma jogada que ninguém esperava. Será que o plano da Helena correrá como previsto? Quão dramático será o desfecho? Se também está ansioso pelo destino destes gananciosos hipócritas, clique no botão de gosto e subscreva o canal agora mesmo. O seu apoio é a mais forte afirmação de justiça e retidão. Não hesite. Acompanhe-nos até ao fim. No dia da festa, a minha vivenda estava mais deslumbrante do que nunca. Milhares de pequenas luzes foram espalhadas pelo jardim, transformando-o num cenário de conto de fadas. Um grande palco foi montado no centro, com um ecrã LED gigante ao fundo, pronto para o grande momento. A família do meu marido andava atarefada desde manhã cedo. Vestiram as suas roupas mais caras, os rostos radiantes de alegria e triunfo. A dona Lourdes andava de um lado para o outro, a dar ordens à empregada, a arranjar cada pequeno detalhe, sempre a sorrir, como a verdadeira anfitriã da festa. Esta jarra tem de ficar no centro da mesa para dar mais classe. Estes copos têm de ser polidos de novo. Os convidados da mãe são todos pessoas importantes. Não podemos desiludi-los. O Miguel não parava de fazer chamadas, a confirmar os convidados, a voz cheia de confiança e poder. Estou, Zé. Esta noite tens de vir mais cedo. Tenho uma grande novidade. Sim, é isso mesmo. Aquilo que te contei no outro dia. Esta noite fica tudo resolvido. Ele falava abertamente, sem os segredos de antes. Acreditava que a vitória estava garantida. Os meus cunhados juntaram-se a um canto, a discutir animadamente sobre como, depois de eu transferir a casa, pediriam ao irmão mais velho uma grande quantia para investir, para comprar um carro novo. Já começavam a desenhar um futuro brilhante construído sobre o meu patrimônio. Eu observava tudo, com uma calma estranha. Vesti um simples mas elegante vestido branco, com uma maquilhagem leve. Não queria ser o centro das atenções. Naquela noite, o palco não era meu, mas deles. Os protagonistas da sua própria tragicomédia. Quando os convidados começaram a chegar, o ambiente tornou-se ainda mais animado. Como eu esperava, a família do meu marido convidou muitas figuras importantes do mundo dos negócios e até parentes distantes que eu nunca vira. Queriam o maior número possível de testemunhas da sua vitória. A dona Lourdes e o senhor Antônio estavam à porta, a cumprimentar toda a gente, a apresentar o Miguel com um orgulho imenso. Este é o Miguel, o nosso filho mais velho. Em breve, ele assumirá grandes responsabilidades na família. O Miguel, de peito feito, sorria e aceitava os cumprimentos. De vez em quando, olhava para mim. Um olhar que era ao mesmo tempo uma ordem e uma benesse. Eu, discretamente num canto, sorria e cumprimentava os convidados conhecidos, desempenhando na perfeição
O papel da esposa dedicada que apoia o marido. Ninguém se apercebia da tempestade que se avizinhava sob aquela calma aparente. No meio dos convidados elegantes, um grupo de pessoas vestidas de forma simples entrou discretamente e sentou-se num canto. Não traziam câmaras de filmar aparatosas, apenas pequenas máquinas fotográficas e telemóveis. Vieram como amigos da anfitriã, misturando-se na multidão, observando em silêncio, à espera. A família do meu marido, absorta na sua própria performance, não notou a sua presença. E então, uma convidada especial chegou, causando uma pequena pausa à entrada. Era a senhora Beatriz, a diretora da Fundação Mãos de Esperança. Vinha acompanhada por alguns colaboradores, também vestidos de forma simples. A dona Lourdes franziu o sobrolho. Talvez não se lembrasse de ter convidado estas pessoas. Aproximei-me rapidamente, sorrindo. Olá, dona Beatriz. Obrigada por terem vindo. Olá, minha querida, a senhora Beatriz apertou-me a mão, um gesto firme. Um evento tão significativo como este, como poderíamos faltar? Apresentei a senhora Beatriz à minha sogra. Mãe, esta é a dona Beatriz, uma amiga muito especial. A dona Lourdes apenas acenou com a cabeça por cortesia e voltou-se para outros convidados mais importantes. Mal sabia ela que a mulher simples que acabara de ignorar seria quem desferiria o golpe final no seu orgulho. A festa começou oficialmente. Depois de alguns números musicais e discursos vazios, o Miguel subiu ao palco. Pegou no microfone. Minhas senhoras e meus senhores, caros familiares e amigos. Em primeiro lugar, em nome da minha família, gostaria de agradecer a todos por terem vindo partilhar este momento de alegria conosco. Ele discursou fluentemente. Um discurso bem preparado sobre o amor familiar, o dever filial, a importância do homem como pilar da família. E hoje enfatizou ele, a voz solene, neste ambiente acolhedor. A nossa família tem uma decisão muito importante a anunciar. Uma decisão que marcará uma nova viragem, um novo futuro para toda a família. E quem anunciará essa decisão é a minha querida esposa, Helena. Todos os olhares se viraram para mim. Os aplausos ecoaram. A família do meu marido olhava para mim com incentivo, com urgência. Esperavam que eu dissesse as palavras que há tanto tempo ansiavam ouvir. Respirei fundo, sorri e levantei-me. Subi ao palco calmamente. As luzes ofuscavam-me, mas não me senti encandeada. Senti uma paz estranha. Era agora, o momento do desfecho. Olhei para o Miguel, para toda a sua família. Os seus rostos brilhavam de triunfo. Mal sabiam eles que em poucos minutos, todos aqueles sorrisos se transformariam em horror. Estava no palco, sob as luzes brilhantes e centenas de olhares fixos em mim. Não olhei para nenhum guião. Apenas sorri. Um sorriso rasgado. E peguei no microfone. Boa noite a todos. Boa noite, meus sogros, meus cunhados. E boa noite, Miguel. A minha voz soou clara e ressoou por toda a sala. Hoje sinto-me verdadeiramente feliz. Feliz por estar aqui, na casa que construí com tanto esforço, e por partilhar convosco a decisão mais importante da minha vida. Tal como o meu marido acabou de dizer, vi o Miguel e a minha sogra, lá embaixo, a assentirem com satisfação. Pensavam que eu estava a seguir o guião deles. Caros convidados, continuei, a voz a embargar-se ligeiramente, uma emoção perfeitamente encenada. Nos últimos 10 anos, sempre acreditei que o bem mais precioso não é o dinheiro ou as casas, mas sim uma família feliz, um coração que sabe amar e partilhar. Tentei sempre viver e trabalhar segundo este lema. Olhei para a família do meu marido com um olhar cheio de ternura. Tive a sorte de ter um marido que sempre me amou, uma família que sempre me protegeu. Eles ensinaram-me muitas coisas, especialmente o valor de dar. Nesse momento vi a dona Lourdes a levar um lenço aos olhos. Provavelmente estava a representar o papel da sogra comovida. E hoje, quero realizar o maior ato de generosidade da minha vida. Quero que o meu amor se espalhe para além destas paredes, para aqueles que realmente precisam dele. Fiz uma pausa, deixando a curiosidade de todos atingir o auge. Depois, virei-me para o ecrã LED gigante atrás de mim. Por favor, olhem para o ecrã. O ecrã iluminou-se, mas a imagem que apareceu não foi a de um documento de transferência de propriedade.
Foi um pequeno vídeo, produzido profissionalmente. Começava com imagens de crianças órfãs, de olhar inocente, em lares precários e degradados. Uma música suave e melancólica encheu o ar. A sala ficou em silêncio absoluto. A família do meu marido começou a parecer confusa. Não entendiam o que se estava a passar. Estas crianças. A minha voz ecoou pelo microfone, sobrepondo-se à música. Não tem pai, não tem mãe, não tem um verdadeiro lar para onde voltar. O sonho delas, por vezes, é apenas uma refeição quente, uma noite de sono abrigada. O vídeo continuou. Surgiram imagens das atividades da Fundação Mãos de Esperança. Salas de aula improvisadas, refeitórios de caridade, abraços solidários. Mas lá fora existem muitos corações de ouro, pessoas que dia após dia se dedicam em silêncio a dar esperança a estas vidas desfavorecidas. E eu tive a sorte de as conhecer. Virei-me de novo para a multidão. Caros convidados, a decisão importante que quero anunciar hoje é que... Fiz outra pausa, olhando diretamente nos olhos do Miguel, nos olhos da Dona Lourdes, cujos rostos passavam da confusão ao pânico. Eu, Helena, decidi doar a totalidade desta vivenda, avaliada em 15 milhões de euros, à Fundação Mãos de Esperança, para a construção de um lar, uma escola chamada Lar da Esperança, para crianças órfãs. As minhas palavras foram como uma bomba a explodir no meio da sala. O espaço ficou em silêncio por alguns segundos, e depois irrompeu em murmúrios de espanto. O quê? 15 milhões? Ela enlouqueceu? Meu Deus, o que é que se está a passar? Não deixei que o caos se instalasse. Fiz um sinal, e lá de baixo, a senhora Beatriz, a diretora da fundação, subiu ao palco com os seus colaboradores. E para formalizar esta decisão, tenho a honra de apresentar a dona Beatriz, diretora da Fundação Mãos de Esperança. Hoje, perante o testemunho de todos vós, procederemos à cerimônia de assinatura do protocolo. A senhora Beatriz pegou no microfone. A sua voz era calorosa e solene. Minhas senhoras e meus senhores, em nome de centenas de crianças da nossa fundação, não sei o que dizer senão o meu mais profundo agradecimento pelo coração de ouro da Helena. Este é um presente inestimável, um gesto que mudará a vida de muitas crianças. Um grande contrato foi trazido. Eu e a senhora Beatriz pegamos numa caneta e assinamos. Os flashes dos jornalistas dispararam incessantemente, registrando aquele momento histórico. Os aplausos começaram. Primeiro tímidos, mas depois cada vez mais fortes, mais entusiásticos. Todos aplaudiam o meu nobre gesto. Mas eu sabia que havia um grupo que não aplaudia. A família do meu marido. Estavam paralisados como estátuas de pedra. A dona Lourdes de boca aberta, os olhos esbugalhados de incredulidade. O senhor Antônio, pálido, a agarrar-se à cadeira para não cair. Os meus cunhados olhavam uns para os outros, a expressão a passar do espanto à raiva. E o Miguel, o meu marido, estava no palco, a poucos passos de mim, o rosto branco, o sorriso vitorioso desaparecido, substituído por um pânico e uma derrota indisfarçáveis. Olhou para mim, os lábios a moverem-se como se quisesse dizer algo, mas sem conseguir emitir som. O pano tinha descido na perfeição. Transformei a festa de glorificação da sua ganância num evento de caridade aclamado pela sociedade. Tirei-lhes o que mais cobiçavam, não para o guardar para mim, mas para o entregar a quem mais merecia. Este golpe não só os deixou de mãos a abanar, como destruiu por completo a sua fachada, a sua honra falsa que tanto se esforçaram por construir. A cerimônia de assinatura terminou sob uma salva de palmas e o brilho incessante dos flashes. Os jornalistas, como um enxame, rodearam-me a mim e a senhora Beatriz. As perguntas surgiam de todos os lados, não apenas sobre o valor da vivenda ou o plano para o novo lar, mas também sobre a razão por trás de uma decisão tão súbita. Respondi calmamente, cada palavra cuidadosamente ponderada. Falei do legado do meu pai, que sempre me ensinou sobre a responsabilidade social. Falei do meu sonho de ver sorrisos de crianças em vez do silêncio de um espaço demasiado grande. Habilmente transformei a minha história pessoal numa mensagem humanitária, uma história inspiradora, e em momento algum, mencionei diretamente a traição da família do meu marido. Sabia que o meu silêncio sobre os seus pecados era, naquele momento, o castigo mais cruel. Queria que a opinião pública, que os próprios convidados que eles trouxeram, julgassem por si próprios as suas verdadeiras faces.
Aos poucos os convidados começaram a ir-se embora. Cada um que passava por mim apertava minha mão com força. Nos seus olhos, não havia apenas admiração pelo meu gesto nobre, mas também compaixão e respeito. Helena, admiramos a sua coragem. Uma decisão fantástica. Deu uma lição a muitas pessoas aqui. Eu sabia que a família do meu marido, num canto da sala, ouvia todos aqueles sussurros. Eles, que esperavam uma noite de glória, estavam agora ali, perdidos e humilhados, reduzidos a figurantes na peça que eles próprios montaram. A luz dos holofotes que tanto ansiavam brilhava agora intensamente sobre a pessoa que eles queriam destruir. Quando o último convidado saiu, quando os últimos jornalistas arrumaram o seu equipamento, o espaço deslumbrante da vivenda mergulhou num silêncio assustador. Restávamos apenas eu, a minha mãe, o Dr. Almeida e toda a família do Miguel, 12 pessoas. Estavam amontoados a um canto, como um bando de animais encurralados. Os seus olhares para mim eram uma mistura de ódio e pânico. Aquele silêncio terrível foi quebrado por um grito estridente e irracional. Helena, estás louca? A dona Lourdes, depois de momentos paralisada pela incredulidade, finalmente não conseguiu conter a sua verdadeira natureza. Lançou-se na minha direção como uma traça para a chama. O seu rosto, outrora belo e maquilhado, estava agora contorcido pela raiva. Que raio de palhaçada é esta? Quem te deu autorização para fazeres isto? Quem te deu o direito de doares esta casa? Esta é a casa do meu filho, o futuro da minha família. Ela levantou a mão, os dedos com unhas pintadas de vermelho e anéis de diamantes, para me dar uma bofetada. Mas a minha mãe, que estivera silenciosamente ao meu lado, foi mais rápida. Agarrou com força o pulso da dona Lourdes. O aperto não era excessivamente forte, mas tinha uma autoridade que a imobilizou. Dona Lourdes, a voz da minha mãe, era gélida, sem emoção. Aconselho-a a acalmar-se. Já se esqueceu? Esta casa, desde o primeiro tijolo até a última folha de relva, está em nome da minha filha, Helena. Ela tem todo o direito de decidir o que fazer com o que é dela. O que é dela? Gritou a dona Lourdes, tentando soltar-se em vão. Ela é minha nora, a mulher do meu filho. A tradição manda que a mulher segue o marido. O que é dela? Também é nosso. Foste tu que a instigaste a fazer isto, não foste? Sua bruxa! Ela virou-se e fuzilou a minha mãe com o olhar. Ninguém precisou de me instigar, saí de trás da minha mãe e encarei a dona Lourdes. O meu olhar não continha medo nem submissão, apenas uma calma gélida. A decisão foi minha, e não preciso da autorização de ninguém. Especialmente de pessoas que só me veem como uma ferramenta. Tu... A dona Lourdes engasgou-se de fúria. A tremer apontou-me o dedo. Tu... dás esta casa. E as 12 pessoas da minha família, as famílias dos teus cunhados, os teus sogros, todos vivemos aqui. Queres que vamos para a rua pedir esmola para que toda a gente se ria de nós? Era isto, a frase que eu esperava. A frase que revelava todo o seu egoísmo, ganância e descaramento. Mesmo naquele momento, ela não reconhecia o mínimo erro, ainda considerava um direito adquirido viver às minhas custas. Olhei para ela, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Tirei lentamente da minha mala uma pasta de documentos. Abria e retirei uma folha. Minha senhora, talvez estivesse demasiado ocupada a planear o futuro da sua família e se esqueceu de um pequeno pormenor. Mostrei-lhe o papel, a minha voz clara e firme. Esta é a certidão de casamento minha e do Miguel. Mas, como pode ver, a meio entre os nossos nomes há um carimbo vermelho, grande e claro, com as palavras inequívocas. Divorciados. A dona Lourdes ficou paralisada. Arrancou-me o papel da mão, os olhos esbugalhados, a ler e reler como se não acreditasse. De divorciados? Desde quando? Por que eu não sabia de nada? Pois, minha senhora, desde há 3 semanas, para ser exata, disse eu, com uma calma desconcertante. Legalmente. Eu e o seu precioso filho já não somos casados. Já não sou sua nora, nem cunhada dos seus filhos. Sou apenas uma estranha. Uma estranha que os senhores convidaram por engano para uma festa na sua antiga casa. Virei-me para o Miguel, que continuava paralisado como uma estátua de cera, o rosto sem cor. Não é verdade, meu ex-marido. Choque após choque. Um silêncio mortal encheu a sala. A família inteira desmoronou.
Não conseguiam acreditar que, enquanto eles representavam e se regozijavam com o seu plano quase bem-sucedido, eu, em silêncio, tinha dado o cheque-mate com uma jogada que nunca poderiam ter imaginado. E então, o senhor Antônio, o meu ex-sogro, depois de um longo silêncio, finalmente falou. A voz rouca, tentando agarrar-se a um último argumento. Mesmo divorciados, a casa foi comprada durante o casamento. É um bem comum. Não tens o direito de dispor dela sozinha. O senhor tem toda a razão, o doutor Almeida, que observara tudo em silêncio, deu um passo em frente, pousando a sua pasta na mesa. De acordo com a lei, este seria um bem comum. No entanto, antes do divórcio, ambas as partes assinaram um acordo de partilha de bens pós-matrimonial, devidamente autenticado em notário. O doutor Almeida retirou outro documento, mais volumoso, e entregou-o ao senhor Antônio. De acordo com este documento, o senhor Miguel aceitou receber um apartamento de luxo no valor de 1 milhão de euros e 1,5 milhão de euros em dinheiro. Em troca, o senhor Miguel abdicou de todos os direitos e pretensões sobre esta vivenda e outros bens em nome da senhora Helena. Ele assinou aqui, em plena posse das suas faculdades mentais e de livre vontade. O quê? 2,5 milhões de euros? Gritou a dona Lourdes. Desta vez, não olhou para mim, mas virou-se para o Miguel, o olhar a querer devorá-lo. Tu recebeste o dinheiro? E atreveste-te a esconder-nos uma coisa destas? O Miguel apenas baixou a cabeça, a tremer. Eu ia contar-vos mais tarde. Ias usar esse dinheiro para construir um novo futuro com a Sofia, não era? Completei eu a frase por ele. A voz gélida. Não precisei de apresentar a gravação. Bastou-me olhar para o rosto derrotado do pai dele. Toda a conspiração, toda a falsidade, fora desmascarada. Não lhes restava uma única palavra de defesa. A verdade foi como uma bofetada dupla, atingindo em cheio a sua ganância e o seu orgulho. Olhei para a dona Lourdes, a mulher poderosa, habituada a manipular tudo, agora caída no chão, o olhar vazio. Aproximei-me dela, baixei-me e sussurrei. Suficientemente baixo para que apenas ela e os mais próximos ouvissem, mas suficientemente cortante para ficar gravado para sempre nas suas mentes. Minha senhora, onde as 12 pessoas da sua família vão viver, isso é um problema do seu filho, a quem a senhora tanto mimou e educou. Não é responsabilidade de uma estranha como eu. A partir de hoje, esta casa, que os senhores já consideravam sua, pertencerá a crianças que precisam dela muito mais do que os senhores. E essa é a minha resposta. A dona Lourdes ergueu o rosto e olhou para mim. Nos seus olhos já não havia raiva nem arrogância. Apenas a derrota total e um vazio infinito. O pano tinha, de facto, descido. Naquela noite, depois de eu, a minha mãe e o doutor Almeida termos saído, a vivenda deslumbrante mergulhou num silêncio mortal. Um silêncio que anunciava o colapso total. A família Miguel, do auge da arrogância, caíra no abismo da humilhação e do fracasso. A notícia da doação de 15 milhões de euros, juntamente com os escândalos subjacentes, o divórcio secreto, a conspiração para a usurpação de bens, tornou-se uma tempestade mediática incontrolável. Não foi apenas uma notícia sensacionalista. Tornou-se um tema de análise nos principais canais de televisão. Um exemplo paradigmático da decadência moral de uma certa elite endinheirada. A minha história, de uma mulher inicialmente difamada como gananciosa que abandonou o marido depois de enriquecer, deu uma volta de 180 graus. O público, perante as provas irrefutáveis, viu o quadro completo. Tornei-me um símbolo da mulher moderna. Inteligente, corajosa, decidida e com um coração generoso. A minha imagem no palco, a desmascarar calmamente a falsidade e a anunciar a doação, inspirou milhões de pessoas. Pelo contrário, a família do meu ex-marido tornou-se o alvo de chacota nacional, a personificação da ganância, da mentira e da traição. Tudo sobre eles foi desenterrado. O passado duvidoso do senhor Antônio, a fama de comerciante desonesta da dona Lourdes. Tudo veio à tona. Não só perderam a honra perante amigos e parceiros, como foram condenados e ostracizados pela sociedade. A dona Lourdes, após o choque, sofreu uma crise de hipertensão e teve de ser hospitalizada. Mas a tragédia não ficou por aí. No hospital não recebeu os cuidados de nenhum dos filhos. Os dois cunhados, Rui e Tiago,
ao perceberem que os pais e o irmão mais velho já não eram uma fonte de riqueza, que já não havia vivenda para morar, fizeram as malas e desapareceram com as suas famílias naquela mesma noite, cortando todo o contacto. Temiam ser associados ao escândalo, temiam credores imaginários. Abandonaram os pais nas cinzas do seu próprio colapso sem uma despedida, sem um telefonema. O amor fraterno, o amor familiar que tanto apregoavam, afinal, estava construído sobre alicerces de materialismo. Quando o dinheiro desapareceu, os laços familiares também se desvaneceram. A cunhada mais nova, que estava prestes a ter um casamento de sonho, teve o mesmo destino. A família do noivo, ao saber da verdadeira face da família Miguel através da imprensa, opôs-se veementemente ao casamento e anunciou o cancelamento. Não podiam aceitar uma aliança com uma família tão mal afamada, mentirosa e hipócrita. O seu sonho de se tornar nora de uma família rica desfez-se em fumo, deixando apenas humilhação e desamparo. O senhor Antônio ficou completamente arrasado. Não se atrevia a sair de casa, a encarar ninguém. A sua pequena empresa, já com dificuldades, ficou à beira da falência, quando todos os parceiros cancelaram os contratos. As dívidas bancárias venceram sem que ele tivesse como pagar. A moradia onde viviam foi penhorada pelo banco. De uma família que se considerava da alta sociedade, tornaram-se de um dia para o outro sem abrigo. Mas quem teve o destino mais trágico foi o Miguel. Perdeu tudo numa só noite. Tornou-se o pária da sociedade, um burlão matrimonial, um filho ingrato e um homem traiçoeiro. A empresa onde trabalhava, sob pressão da opinião pública, foi forçada a despedi-lo. Nenhuma outra empresa se atrevia a contratar alguém com uma mancha moral tão grande. O apartamento de 1 milhão de euros e 1,5 milhão em dinheiro, que ele recebera exultante após o divórcio, tornaram-se a fonte de todos os seus problemas. A Sofia, a sua amante, ao perceber que o barco do Miguel não só estava a meter água como se afundara completamente, não hesitou em fugir. Desapareceu com uma grande parte do dinheiro que o Miguel lhe transferira, deixando-o com um caos e promessas vazias. O Miguel tentou contactá-la em vão, recebendo apenas mensagens frias. Não me chatees mais. Não há futuro para nós. Perdeu a mulher, o patrimônio, a honra e agora a amante. Viam-no frequentemente a vaguear por tascas, constantemente embriagado, a praguejar, a culpar o destino, a sociedade e, acima de tudo, a mim por ter sido demasiado cruel. Nunca percebeu que a sua própria ganância, egoísmo e traição foram a faca fatal com que ele próprio pôs fim à sua vida. Uma semana depois da festa, enquanto eu tratava dos últimos procedimentos de entrega da vivenda com os advogados e os representantes da fundação, o Miguel apareceu de repente. Estava tão abatido que era irreconhecível. A barba por fazer, a roupa amarrotada, um cheiro intenso a álcool. Entrou de rompante, sem qualquer dignidade, e atirou-se de joelhos à minha frente, a chorar e a implorar. Helena, eu errei. Eu sei que errei. Fui um monstro, um animal. Perdoa-me só mais esta vez, por favor. Vamos recomeçar. Prometo tratar-te bem, ser teu escravo. Retira a doação da casa, por favor. Nós ainda somos uma família. Olhei para ele. O homem que um dia amei com todo o meu coração. Parecia patético, digno de pena, mas também desprezível. Dentro de mim, não senti nada. Nem pena, nem satisfação. Apenas um vazio e um nojo profundos. Miguel, disse eu, a voz calma e gélida. O que havia entre nós acabou na noite em que tu e a tua mãe planearam como me iriam pôr na rua. O teu erro não foi amares outra pessoa. O teu erro foi que, para além de me enganares, conspiraste para me prejudicar, para me roubares e para pisares a pessoa que esteve contigo nos momentos mais difíceis. Não traíste apenas o amor. Vendeste a tua própria dignidade. Não mereces o perdão de ninguém, nem sequer de ti mesmo. Virei-me para os seguranças, a voz firme. Acompanhem este senhor à saída. A partir de hoje, nem este lugar, nem a minha vida, o recebem mais. O Miguel foi arrastado para fora, a gritar o meu nome, a pedir desculpa, a amaldiçoar-me. Mas era tarde demais. O pesado portão de ferro da vivenda fechou-se lentamente, como a cortina de um palco a encerrar uma tragicomédia, a encerrar 10 anos da minha vida, a encerrar um passado de dor e falsidade. Fiquei sozinha no vasto jardim, que na semana anterior fora um palco deslumbrante. Agora, voltara à sua tranquilidade original. Algumas rosas tardias ainda floriam.
o seu perfume suave no ar da tarde. Respirei fundo o ar puro, sentindo uma libertação genuína. Eu não tinha perdido tudo. Pelo contrário, tinha me reencontrado. A queda deles não me trouxe alegria, mas trouxe-me justiça. Tinha escapado de uma gaiola dourada, de pessoas tóxicas. Uma nova vida esperava por mim. Uma vida que eu própria decidiria, que eu própria construiria. Uma vida sem cálculos, apenas com paz e significado. Olhei para o céu azul, sem nuvens. Sabia que, a partir daquele dia, nunca mais choraria por homem nenhum. Meses mais tarde, quando o alarido do divórcio se dissipou por completo e os nomes da família Miguel eram apenas uma história de advertência contada ocasionalmente, a minha vida virou uma página serena, límpida e cheia de luz. A vivenda em Cascais tinha agora um novo nome: Lar da Esperança. A placa de latão, pendurada solenemente no portão, anunciava-o. Sob a gestão dedicada da Fundação Mãos de Esperança, o local tornara-se verdadeiramente o lar de mais de 100 crianças órfãs e desabrigadas. Os antigos quartos de luxo foram transformados em dormitórios acolhedores e limpos. A vasta sala de estar tornou-se uma biblioteca e sala de convívio. O jardim foi convertido num parque infantil com escorregas e baloiços. O riso e a brincadeira inocente das crianças preenchiam todos os cantos, dissipando o ambiente frio e falso do passado. Ocasionalmente, aos fins de semana, visito o lar, não como uma benfeitora ou uma patrona distante. Vou como uma irmã mais velha, uma amiga, um membro da família. Levo livros, doces, leio histórias com eles, brinco, ensino-os a desenhar e a tocar piano. Ouço as suas histórias, os seus sonhos ingênuos, as suas tristezas secretas. Ao olhar para aqueles olhos puros, aqueles sorrisos radiantes e desinteressados, sinto uma felicidade genuína, uma plenitude que, mesmo quando vivia no luxo, nunca conhecera. Percebi que o verdadeiro valor do patrimônio não reside nos zeros de uma conta bancária, mas no número de sorrisos, de esperanças, de vidas que pode mudar. Já não vivo naquela vivenda. Ofereci a mim mesma um pequeno e charmoso apartamento no último andar de um prédio alto no centro de Lisboa. Não é muito grande, mas tem uma varanda espaçosa onde cultivo vasos de rosas e orquídeas e de onde posso ver toda a cidade a brilhar à noite. Vivo sozinha, mas não me sinto só. Redescobri a alegria nas coisas simples. Dedico tempo a mim mesma, aprendendo coisas novas que, na correria do trabalho e da família, nunca tive tempo para fazer. Inscrevi-me num curso de pintura a óleo. Retomei as aulas de piano que abandonara na juventude e comecei a viajar sozinha para terras distantes. Também voltei ao trabalho, mas com uma mentalidade completamente diferente. Já não sentia a pressão de ganhar rios de dinheiro ou de provar o meu valor. Fundei uma pequena empresa de consultoria de investimentos e gestão de risco com um único objetivo: apoiar mulheres empreendedoras no início das suas carreiras. Queria usar a minha experiência, os meus conhecimentos e até mesmo as minhas dolorosas quedas para ajudar outras mulheres a caminharem com confiança e firmeza nos seus próprios percursos profissionais, para que soubessem proteger o fruto do seu trabalho e não dependessem de ninguém. A minha empresa não só presta consultoria financeira, como também as conecta a bons advogados e psicólogos, criando uma sólida rede de apoio. Quanto à família do meu ex-marido, já não procuro ativamente notícias deles. Todas as contas foram saldadas perante a lei, e quero deixar o passado em paz. Ouvi dizer, por alto, que depois de venderem tudo o que tinham para pagar as dívidas e a minha indemnização, tiveram de se mudar para uma aldeia remota, vivendo da caridade de parentes distantes. O Miguel, depois de um período de declínio, teve de ir trabalhar como operário numa fábrica para sobreviver. A vida de luxo, a fama falsa, as conspirações, tudo desmoronou. Restou apenas uma realidade cruel e o desprezo da sociedade. Não sinto satisfação. Sinto apenas que a lei do retorno nunca falha e que o preço a pagar pela ganância e pela traição é sempre alto. Numa tarde de outono, enquanto estava na varanda a saborear um chá e a ver o pôr do sol sobre a cidade, a minha mãe veio visitar-me. Trouxe um ramo de orquídeas brancas, as minhas favoritas. Sentou-se ao meu lado, em silêncio, a contemplar comigo a vista deslumbrante. O ambiente era de paz, apenas o som do vento suave e a música clássica que vinha de dentro de casa. Encontraste a tua paz, não foi, minha filha?
perguntou a minha mãe, quebrando o silêncio. Assenti com a cabeça e sorri. Um sorriso sereno que vinha do fundo da alma. Sim, mãe. Encontrei. Uma paz que não depende de ninguém. Uma paz que vem de dentro. Tenho tanto orgulho em ti. A minha mãe pegou na minha mão, os seus olhos a brilhar de ternura. Não só te ergueste com força depois da queda, como transformaste a tua dor em força, a tua perda em algo significativo para a comunidade. Viveste uma vida ainda mais brilhante e valiosa do que eu alguma vez poderia ter sonhado. Encostei a cabeça ao ombro da minha mãe, sentindo a sua firmeza e uma paz absoluta. Os 10 anos de casamento tiraram-me muitas coisas: tempo, amor, confiança. Mas também me deram uma lição inestimável. Ajudaram-me a perceber o valor das pessoas, o poder da independência e, acima de tudo, o amor incondicional e a sabedoria infinita de uma mãe. A minha vida passou por uma grande tempestade, uma que quase me submergiu. Mas, depois da tempestade, o céu não só ficou limpo, como surgiu um arco, íris resplandecente. Perdi uma família falsa, mas reencontrei-me a mim mesma. Encontrei um propósito de vida mais nobre. Olhei para as crianças a brincar no lar da esperança, ao longe. O som dos seus risos cristalinos chegava-me com o vento. Sabia que a minha decisão fora a mais acertada. Dar não é perder, é receber de uma forma mais completa. Já não sou a empresária Helena, com um patrimônio de 15 milhões de euros. Sou simplesmente a Helena, uma mulher que encontrou a felicidade no ato de dar, a alegria nas coisas simples e a liberdade na sua própria alma. E esse é o patrimônio mais valioso, o mais eterno, que ninguém, nenhuma conspiração me poderá alguma vez tirar. A história da Helena não é apenas um drama sobre conflitos familiares, mas uma lição valiosa sobre os limites da paciência, o valor da dignidade e o poder purificador da dor.